Olá, crianças do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos continuar aí com a nossa revisão. E hoje o nosso assunto é sobre máquinas térmicas. Primeiro, máquina térmica é uma máquina que vai transformar calor em trabalho. Então essa máquina térmica, ela tem como objetivo pegar um calor, uma fonte de calor, um aquecimento e transformar em um trabalho útil, seja ele qual for. Coloquei aqui como exemplo, que eu vou tentar explicar o meu esquema, como funciona mais ou menos uma locomotiva a vapor, aquela que vocês coloca carvão, queima o carvão e isso faz girar a roda do trem que faz movimentar a locomotiva. Bom, o que eu tenho numa locomotiva a vapor? Eu tenho aqui água. Então aqui eu tenho um reservatório que tenha água. Esse meu reservatório que tem água, ele é aquecido. Por que eu tenho que colocar carvão? Para manter esse aquecimento. Conforme eu aqueço essa água vai entrar em ebulição. Ela vai virar vapor e vai entrar por esse cano com bastante pressão. Quando ela chega nessa câmara aqui, eu tenho um êmbolo. Ela vai lotar essa câmara e vai exercer pressão nesse êmbolo, que esse vapor está precisando de espaço, ele está quente. Por consequência, esse êmbolo vai ser empurrado, fazendo que gire a minha roda. Esse gás, ele vai continuar o caminho dele. Conforme ele continua o caminho dele, ele sai pelo cano de baixo, esse êmbolo ganha mais espaço e ele retorna. Percebam que esse êmbolo está ligado aqui a uma haste da roda, né? Conforme ele vai, a roda anda um pouco. Conforme ele volta, a minha roda anda outro pouco e volta ao estado inicial dela. Esse gás vai vir até uma câmara fria, que é onde geralmente eu tenho água gelada, gelo ou alguma substância que resfrie essa água. Esse vapor de água vai ser resfriado e vai retornar ao estado água líquida. E vai voltar aqui para a câmara inicial para ser reaquecida e voltar o meu ciclo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a máquina térmica, ela trabalha em ciclos, sempre retornando ao estado inicial. Para isso, eu tenho alguns pontos fundamentais. Eu tenho uma fonte quente, que é uma fonte de aquecimento. Eu aqui vou ter o lugar onde vai acontecer a geração de trabalho, que pode ser um êmbolo, geralmente é um êmbolo, uma turbina, ou alguma coisa dessas. E eu tenho uma fonte fria, que é o que vai resfriar esse gás para ele voltar ao estado inicial. Bom, muito bem. Então, entendido que é uma máquina térmica, vamos continuar. Essa máquina térmica, ela tem um rendimento. Ou seja, rendimento é a quantidade de trabalho que ela consegue gerar em função da quantidade de calor que ela recebe. Então, meu rendimento, que é essa letra grega que parece um N, é calculado através do trabalho que ela exerce, dividido pela quantidade de calor que ela recebe. Ou eu também posso calcular isso fazendo 1 menos a quantidade de calor frio, que é a quantidade de calor que ela perde na fonte fria, dividido pelo calor quente, que é a quantidade que ela recebe da fonte quente. Também é outra forma de calcular esse rendimento. Pensando no rendimento das minhas máquinas térmicas, eu tenho um grande físico chamado Carnot, que é um físico francês.
Carnot, ele pensou muito sobre as máquinas térmicas e ele desenvolveu, entre aspas, porque essa máquina não existe, uma máquina térmica com melhor rendimento, com um rendimento que se aproxime do ideal. Então, primeira coisa, a máquina de Carnot é o maior rendimento que uma máquina pode atingir. Lembrando que é um rendimento ideal. O rendimento da máquina de Carnot, isso daqui é um cálculo de rendimento exclusivo para a máquina de Carnot, tá? O rendimento da máquina de Carnot, ele é calculado através de 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a minha fonte quente está a uma temperatura de 900 Kelvin. E a minha fonte fria está a uma temperatura de 500 Kelvin. Vamos calcular esse rendimento aqui. 1 menos 500 dividido por 900. Fazendo rapidamente essa conta, 500 dividido por 900 é 0,55. Quando eu fizer 1 menos isso, eu vou ter um rendimento de 44%. Então, se eu pensar em uma máquina térmica que trabalhe entre 900 Kelvin e 500 Kelvin, o maior rendimento possível é 44%, que é da máquina de Carnot. Como eu sei que nenhuma máquina atinge o rendimento da máquina de Carnot, então eu sei que eu vou ter aqui 42, 43, 40, 35% de rendimento. Não chega nem nos 44%. Então, o rendimento da máquina térmica de Carnot vai falar sobre o rendimento máximo que uma máquina pode atingir entre duas temperaturas. Tudo bem? Bom, muito bem. Vamos seguir em frente. Vamos entender mais ou menos como funciona aqui uma máquina térmica. Eu tenho uma fonte quente que está transferindo calor para minha máquina. Eu tenho uma fonte fria que está puxando o calor da minha máquina para acontecer o ciclo. E nesta transmissão de calor, essa máquina térmica gera um trabalho. Aqui eu dei outro exemplo de uma máquina de Carnot que funciona entre 350 Kelvin. Fiz o cálculo do rendimento, achei 83%, um rendimento alto. Então eu sei que se uma máquina térmica funcionar entre 300 Kelvin e 50 Kelvin, o maior rendimento que ela pode atingir é de 83%. Mas na realidade, se eu pensar no real e não no ideal, que é Carnot, eu sei que não chega nem nos 83, vai chegar em 80, 75 no máximo, tá bom? Bom, vamos em frente. Vamos ver a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem duas partes. A primeira delas é algo que a gente já aprendeu quando a gente começou a falar de termofísica. O calor ele vai fluir espontaneamente, ou seja, naturalmente, da fonte quente para uma fonte fria. Ou seja, se eu tiver um corpo que está com uma temperatura maior do que outro, tá aqui a temperatura de 1 é maior que a temperatura de 2, o calor naturalmente está indo do mais quente para o mais frio, do de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso nós já vimos quando vimos termofísica. E a segunda lei da termodinâmica, ela fala que não é possível produzir uma máquina térmica que transforme todo o calor em trabalho. Ou seja, eu não consigo produzir uma máquina térmica com rendimento de 100%.
Justamente pela primeira parte. Se eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria, eu automaticamente vou perder calor para a fonte fria. Eu não vou conseguir transformar tudo isso em trabalho. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela fala justamente sobre isso. É impossível construir uma máquina térmica de rendimento 100%. Para terminar aqui os nossos conceitos de termofísica e de máquina térmica, nós temos um conceito chamado entropia, que é um conceito que raramente é pedido, mas vamos lá. Se for pedido, vocês vão saber. Entropia é considerado como nível da desordem das moléculas de um gás. Então pensa de novo no meu recipiente, aqui eu tenho meu êmbolo e aqui eu tenho um gás ideal que está confinado. Essas minhas moléculas do gás estão em movimento, ou seja, tem uma determinada desordem. Essa desordem, ela pode ser calculada. A minha variação de entropia, ou seja, eu estou mudando o estado desse gás, eu estou fazendo uma transformação gasosa. A minha variação de entropia, ela vai ser dada pela quantidade de calor transferido dividido pela temperatura. Então, aqui faltou um delta, tá, gente? Então, aqui a minha entropia é a quantidade de calor, aqui também faltou um delta. É a variação de quantidade de calor dividido pela quantidade de temperatura. Então, dividindo o calor transferido pela temperatura, eu vou encontrar aqui o quanto que as moléculas estão aumentando ou diminuindo a desordem. E para casa, para vocês treinarem esses conceitos, falar sobre máquinas térmicas e por aí vai, eu peço os exercícios 4, 5 e 6 da página 86. 3 exercícios obrigatórios. Na próxima aula a gente corrige, tira dúvida e por aí vai. Bom, vamos agora para nossa extensão, né? Vamos desenvolver um pouco mais alguns raciocínios. Eu tenho alguns exemplos de máquinas térmicas que é importantíssimo que vocês pesquisem, porque é desta forma que eles serão pedidos nos vestibulares. Então, primeira coisa, eu preciso que vocês pesquisem para a gente comentar na próxima aula, para vocês tirarem dúvidas sobre como funciona a termoelétrica, as termoelétricas, né? Então, aí eu tenho termonuclear, eu tenho a por carvão, né? Por queima de carvão e por aí vai. As termoelétricas são grandes máquinas térmicas, com uma fonte quente, uma fonte fria e uma geração de trabalho que vai ser energia. O motor de 2 tempos, que é de algumas motos mais antigas, também é importantíssimo. Aí vocês vão ver por quais são os 2 tempos do motor de 2 tempos, como ele funciona, as partes dele. O motor de 4 tempos, que é motor de carros, caminhões e ônibus, também é muito importante que vocês saibam quais são os 4 tempos dos motores. Aqui são exemplos de máquinas térmicas. O trem a vapor, que é a primeira máquina térmica inventada, também cai muito em vestibular. Expliquei um pouquinho no começo da aula, mas é importante sempre que vocês vejam a fundo, parte por parte, o funcionamento desse trem. Dica: retornem nos módulos do segundo médio que tem o funcionamento e os desenhos de cada um deles bem detalhados. Desenhos que eu não tenho capacidade nem de chegar perto. E uma última situação que é importantíssima são as máquinas frigoríficas. O que são as máquinas frigoríficas? Eu sei que se eu tiver um corpo 1 e o corpo 2, aonde a temperatura de 1 é maior que a temperatura de 2, então o meu calor ele vai espontaneamente do corpo 1 para o corpo 2. Vai do mais quente para o mais frio. Se a gente pensar na geladeira
o ar atmosférico em volta da geladeira. A geladeira está mais fria que o ar em volta. E ainda assim, sai calor da geladeira para o ar que está fora. Então, eu estou tirando calor de dentro da geladeira, que é onde está frio, e transferindo esse calor para o ar que está fora. Isso não é natural. Isso é uma obra de engenharia, mas não é natural. E para eu fazer isso, o que vai acontecer é o inverso da minha máquina térmica. Então, eu continuo tendo uma fonte fria, continuo tendo uma fonte quente e eu continuo tendo uma relação com o trabalho. No caso, a fonte fria pode ser a geladeira, o ar-condicionado, o frigobar e por aí vai. A minha fonte quente é o ar que está em volta. Para que eu consiga, para que essa minha máquina térmica, ou melhor, essa máquina frigorífica, tire calor da fonte fria e mande para a fonte quente, o que é antinatural, eu tenho que aplicar trabalho, ou seja, eu tenho que aplicar energia, ou seja, eu tenho que conectar na tomada. Eu preciso que a minha máquina frigorífica esteja conectada na tomada, recebendo energia da tomada, para que eu, aplicando esse trabalho, ela consiga passar esse calor da fonte fria para a fonte quente. Outro funcionamento importantíssimo de máquinas térmicas, no caso frigoríficas, é o funcionamento da geladeira. Todo o funcionamento que a partir de gás CFC, que é carbono, flúor e cloro, flúor e carbono, eu acho que é isso. Todo o funcionamento é com base em um gás chamado CFC, tanto na geladeira quanto nas outras máquinas frigoríficas. E vocês verem como funciona a transformação de pressão, a transformação de temperatura é importantíssimo. Então é outro que eu aconselho vocês a pesquisarem. Na próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios que eu pedi, tirar dúvidas e fazer alguns comentários. Quem pesquisar o funcionamento dessas máquinas e tiver dúvidas ou comentários, fale que a gente trabalha nisso. Crianças, por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês, bons estudos e tchau, tchau.